Meus amigos, Corinthians campeão da Supercopa, vencemos o Flamengo por 2-0. Já quero pedir desculpas aí pela demora no vídeo. Eu não estava em casa, estava no aniversário do meu pai. Assisti o jogo de lá. Não deu pra gravar o pós-jogo, muito barulho, não deu. Então eu estou gravando agora, exatamente 9h12. Vou tentar postar o mais rápido possível para que esse pós-jogo saia ainda hoje, tá? Então a gente venceu, cara, o Flamengo por 2-0, que era pra ter sido 3, né? Porque o gol não tava impedido, aquele gol lá, já vou falar mais disso. A gente vai, mano, pra esse jogo muito desacreditado. E parece que é nesse cenário que o Corinthians cresce mais, né? Quando tá desacreditado, quando é contra todo e contra todos. E eu acho que todo corintiano, de verdade, acredita. Todo. Eu tenho nojo dos caras que torcem contra, corintianos, que torcem contra só pra supostamente estarem certos, dizerem que estão certos. Eu posso dizer que eu estava extremamente confiante de que a gente ia vencer o Flamengo? Não, não posso. Porque é o Flamengo, cara. É o melhor elenco do Brasil. Mas que eu acreditava, eu acreditava. Nunca dá pra gente desacreditar no Corinthians. Eu acho que só o corintiano sabe disso. Acho que só o corintiano sabe que não dá pra desacreditar. Porque o resto inteiro parece que não sabe. Todo mundo pinta o Flamengo como favorito e é lógico que todo mundo vai pintar como favorito. Mas não dá pra reduzir o Corinthians a nada num confronto como esse. Por mais que nos últimos confrontos o Corinthians tenha uma puta desvantagem contra o Flamengo, seja no Campeonato Brasileiro, seja no mata-mata, o Corinthians tem um histórico negativaço contra o Flamengo, mas ainda é o Corinthians. Ainda é gigantesco, ainda é um time que a camisa vai pesar demais. E foi esse o caso hoje, né? A gente foi contra titulares, os melhores, tipo, 11 contra 11, os melhores de cada time. Foi um bom jogo, cara. Eu gostei do jogo. E a gente teve um time que muito... Cara, ficou muito evidente a falta de qualidade que a gente tem, de técnica que a gente tem, mas não faltou a raça, que é o que a gente sempre pede, né? Que a gente sempre exige dos nossos jogadores, que nem sempre tem. E a gente sabe que o jogo decisivo, mata-mata, vai ter, porque os caras vão se entregar. Dito isso, cara, eu acho que o Dorival escalou o melhor que tinha. Talvez eu não tivesse entrado com o Carrilho como titular, talvez eu entrasse com o Garro, porque o Garro puxa mais contra-ataque no passe, não na velocidade, né? Nos passes longos dele, ele puxa mais contra-ataque, que a gente precisaria num jogo como esse. Mas ele aposta no Carrilho, e foi uma boa aposta. O Corinthians foi, assim, a dupla de zaga muito segura, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. O Gabriel Paulista foi muito bem, já tem uns jogos, acho que no jogo passado, contra o Bahia, mesmo na derrota, foi o jogo passado? Acho que foi, jogo passado. Mesmo na derrota contra o Bahia, ele foi muito bem. Hoje ele foi muito bem de novo. Os dois, cara, o Gustavo Henrique ele é monstruoso. No jogo contra o Bahia ele não foi bem, mas ele... Cara, são poucos jogos em que você vê o Gustavo Henrique não jogar bem. Ele é monstro, ele é muito regular, ele é um dos melhores jogadores do Corinthians. O Hugo não foi testado pra gente saber se o Hugo foi bem ou não. O Hugo não teve que fazer defesas difíceis. E isso é bizarro, porque a gente tá falando do Flamengo. E o Hugo não teve que fazer defesas difíceis. Isso é bizarro. Isso é bizarro. E, bom, talvez os que mais foram... O time inteiro jogou bem. O Bidon fez uma partidaça. Por mais que tenha uma coisa do Bidon que eu me incomodo muito. Ele, nessa função ofensiva, que me incomoda é a falta de urgência. O Bidon às vezes para demais a jogada. Eu acho que precisa mais de expertise, sabe? Precisa ser mais esperto. Fora isso, cara, fora essa demora na tomada de decisão, jogou muita bola, defendeu muito. O André, outro moleque, também defendeu demais. O Carrilho, enquanto o Carrilho tinha gás, a gente tem que entender que o Carrilho não é o mesmo que chegou e não vai ser. Ele perde muito a questão física conforme o tempo passa, conforme o jogo anda. Enquanto ele esteve bem, muito bom. O Carrilho também foi muito bem. E, bom, a dupla de ataque também, assim, os que destoaram do resto, Yuri e Memphis, eu acho que foram os que destoaram mais. E mesmo assim o Yuri foi lá e fez o gol. E o Mateuzinho não foi tão... Foi bem, mas não é igual aos outros. Eu acho que o Yuri e o Memphis foram os que mais destoaram. Não acho que fizeram uma partida ruim. É que o resto do time jogou muito bem. Raniel jogou muito bem. E assim,
foi um jogo assim que a gente esperou. Não ia ser um jogo de total domínio nosso, muito menos não ia ser um jogo de total domínio do Flamengo, muito menos de total domínio nosso. Mas a gente soube se defender muito bem, a gente soube aproveitar muito bem. É um momento em que, começo do ano, os dois times voltando, é um momento que dá pra gente igualar, pelo menos no físico, entendeu? Na técnica, se não dá na técnica, tem que dar no físico, tem que dar na raça. Então, o Corinthians teve um quadro de virose aí no elenco, né? De intoxicação alimentar. O Yuri jogou com virose. E assim, mesmo assim o time jogou muito bem. Faz um gol com o Gabriel Paulista numa jogada de bola parada, se não me engano é uma cobrança de falta, o Gustavo Henrique escora para dentro da área, o Gabriel Paulista chuta e é gol. Um bonito gol, o primeiro gol dele, um gol decisivo em uma final. E aí a gente vai pro segundo tempo e a coisa mais bizonha que eu já vi, eu não sabia que isso podia acontecer, mas o narrador disse que pode fazer, que isso é dentro da legalidade, que foi um lance para expulsão no final do primeiro tempo, que o VAR não chama, mas chama antes de iniciar o segundo e o cara consegue ir lá expulsar. Eu nunca tinha visto isso, só que disseram que pode, então, né? Coisa de louco. Essa arbitragem horrível, tá? O cara picota demais o jogo. Eu não tô dizendo que ele é tendencioso, que ele tendenciou pro lado do Corinthians ou que ele tendenciou pro lado do Flamengo. Não acho que ele foi tendencioso, mas horrível a arbitragem dele. Ele para o jogo o tempo inteiro. Deixa de marcar algumas coisas e marca outras coisas muito bestas. Horrível, a arbitragem muito ruim. E a gente volta com um jogador a mais, porque ele volta e expulsa o Carrascal, se eu não me engano, lá do Flamengo. Só que o Corinthians ele tem um problema que ele não consegue aproveitar a superioridade. O Flamengo conseguiu criar, mesmo com um jogador a menos. Só que o Flamengo conseguir criar, mesmo com um jogador a menos, não é novidade. É um time que tem muita qualidade. Só que o Corinthians conseguia, assim, depois que ele tira o Carrilho e coloca o Garro entra muito bem. O time se solta mais, porque a gente estava tendo mais dificuldade nos 11 contra 10. A gente estava tendo dificuldade, o Flamengo volta muito bem. Depois que o Garro entra, o Garro dá um gás ainda pro time. Eu acho que o time melhora quando o Garro entra. E aí, depois que ele põe o Matheus Pereira na vaga do André e o Caio César na do Memphis, o jogo muda completamente. Uma baita estreia do Caio César, acho que entrou muito bem. Não foi assim, tipo... Eu lembro de dois lances muito importantes dele. Um que ele rouba a bola no ataque e dá a passe para dentro, que o Yuri chuta na trave. E ainda antes disso eu tenho que falar do gol, né, do Memphis, que foi impedido, que não era impedido de jeito nenhum. O Yuri recebe, perde, se não me engano ele perde, né, aí sobra no Memphis. O Memphis perde também, só que o goleiro dá um rebote e o Memphis faz o gol. E não estava impedido. Quando o Yuri recebe a bola, não estava impedido. Já vi vários... Não no momento da transmissão, não consegui ver, mas eu já vi vários prints depois. Não estava impedido. Só que o VAR parou de funcionar, né? Olha só, quando é inacreditável. Eu não vou ficar reclamando dessas coisas, porque é chover no molhado. Mas os caras anularam o gol. E aí a gente... Pô, saiu o Memphis, entra o Caio César, depois entra o Ramalho na do Gabriel Paulista. Eu acho que o Paulista não aguenta ainda jogar 90 minutos direto. Eu acho que ele precisa de muita recuperação física. E entra o Charles na do Ranielli. E não comprometeu. O Charles não comprometeu. O Ramalho quando tá descansado vai bem. Então acho que é um bom reserva o Ramalho. O Charles não comprometeu. E aí, cara, no finalzinho do jogo, o Flamengo teve chances. O Paquetá estreou. Acho que não foi a estreia que o Paquetá esperava, né? Ele perdeu um gol cara a cara. Teve uma cabeçada do Pulgar, se eu não me engano, no travessão. Mas o Hugo não teve de fazer defesas. Eu acho que a melhor chance foi essa. Porque o Paquetá isolou uma. Acho que mais um jogador isolou outra. Então eles conseguem criar, porque o time é muito bom. Mas não teve problemas, sabe? Não causou perigo pra gente. Não, nem quando estava com a mais, né, tipo 11-11, nem quando estava com a menos. Conseguia criar, obviamente, porque o time é muito bom, mas não teve perigo, entendeu? Onde eu quero chegar. O Hugo não teve de fazer uma defesa difícil. O Hugo não teve de fazer um milagre. Enquanto o Corinthians criou mais. O Memphis bateu um em cima do goleiro. Se o Memphis tivesse sido mais inteligente ali, a gente teria feito o segundo gol antes. Teve gol anulado. E aí, cara, no finalzinho do segundo tempo, sobra... Acho que é pro Garro, e o Garro, não sei se é consciente ou não, mas a bola vai no Caio César, ele de letra dá uma assistência que encobre os jogadores do Flamengo,
e a bola vai pro Yuri. Yuri dispara, que é a melhor característica dele, dispara em velocidade. O Rossi adiantado, já estava praticamente fora do gol, ele tentou parar, né? Porque naquele momento do jogo, o Rossi já estava jogando como jogador de linha, porque era o finalzinho do jogo, eles queriam empatar. Então naquele momento o Rossi já adiantado, o Corinthians encobre o Rossi e depois completa de cabeça. Os caras tentaram anular o gol, mas o VAR estava funcionando. Gol legítimo. Corinthians 2, Flamengo 0. Baita jogo do Corinthians, meus amigos. Baita jogo. Acho que assim, Gabriel Paulista vai ser titular nesse time. Eu já achei que ele seria antes dele chegar, mas ele demonstra muito bom zagueiro. Característica diferente do Gustavo Henrique, né? Enquanto o Gustavo Henrique ele fecha tudo por cima, eu vejo o Gabriel Paulista fechando mais os lances por baixo. Acho que um complementa o outro. Eu acho que o Paulista complementa mais o Gustavo Henrique do que o André Ramalho. Mas não é por isso que o André Ramalho não pode ser útil. Eu acho que ele é um ótimo reserva. Como eu falei, ele é descansado, ele joga muito bem. Então, acho que o Ramalho é um ótimo reserva. O Tioca tá voltando aí, né? Não vai se concretizar. Tem o Iago, o garoto da base, que é um bom zagueiro também. E o Kaká tem que ir embora. Mas é isso. Caio César estreou muito bem também. Gostei do Matheus Pereira quando ele entrou. E, bom, ainda acho que a gente precisa de reforços. A gente precisa de um primeiro volante. Não dá pro Charles ser o reserva do Ranieri, por mais que não acho que ele seja tão ruim assim quanto dizem. Mas eu acho que num jogo importante, se o Ranieri não estiver disponível, a gente vai sofrer. Porque o Charles não é nem perto. Não acho horrível. Tipo, um bagre absurdo como todo mundo fala. Mas eu acho que é bem distante do Ranieri. E é isso. Próximo jogo já é Campeonato Brasileiro, né? Eu nem sei quanto que é o próximo jogo, porque eu ainda tava muito focado nesse jogo. Antes de encerrar, eu quero fazer aqui parabenizar as brabas, né? As meninas que jogaram hoje contra o Arsenal. Eu estava tentando ver os dois jogos, mas era meio difícil. Eu tava num churrasco lá de família. Tinha uma TV ligada aqui, uma TV ligada ali. Tava tentando ver os dois jogos ao mesmo tempo. Mas fizeram um jogo dificílimo. O Arsenal não... Eu acho que o Arsenal achou que seria muito mais fácil. Não teve vida fácil. 3-2 nas prorrogação. Parabéns às brabas aí, primeiras finalistas do Mundial Feminino. Óbvio que a gente queria que tivesse ganho, mas, cara, o que elas fazem é absurdo. Já dominaram a América do Sul e o próximo passo é dominar o mundo, né? Parabéns às brabas, parabéns ao Corinthians. E é isso, cara. É só o começo do ano, tem que ir pra cima, não pode acomodar. Esse que é meu medo, não pode acomodar. Tem que ir pra cima, tem que ganhar mais títulos. Graças a Deus os jogadores têm essa mentalidade. Eu vi várias entrevistas dizendo que precisam ganhar, que precisam brigar por mais títulos, e tomara que brigue sim, beleza? Então é isso, desculpem a demora, deixem seu like, obviamente se inscreve se não for inscrito, me siga nas redes sociais, @RenAMC lá no Instagram. Eu tenho outros canais aí pelo YouTube, meu canal de música aí, RenAMC, também tem um canal de gameplay, que é um hobby, não é sempre que vai ter gameplay lá, mas se você quiser acompanhar quando sair vídeo é Player Ren, e é só isso, acho que é só, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui.